Pensei assim, de fazer uma fala mais pessoal, para que eu acho que um pouco, e como aqui eu sei que aqui tem estudantes, tem professores, tem funcionários, então a gente contando um pouco uma história mais pessoal torna um pouco mais interessante, né? Eu sou para mim, assim, que eu sou um dos mais antigos no campo da educação popular. Eu sou, não é como Carlos Brandão, que está desde os anos, começo dos anos 60, eu estou desde o começo dos anos 70. Né? Praticamente eu envolvi a primeira vez que nas práticas de educação popular no campo da saúde em 1974, quer dizer, tem 46 anos. Então, é uma estratégia de falar um pouco da educação popular em saúde, da extensão, a partir de uma história mais pessoal que fica mais interessante. Não sei, foi uma escolha que eu fiz, não sei se vai dar certo, né? Mas vamos lá. Bem, eu queria dizer que eu sou um entusiasmado pela extensão. A minha vida profissional como médico ganhou sentido pela extensão. Meu único emprego na vida, que é de professor universitário, surgiu por uma proposta da UFPB de integrar ensino e serviço. E eu descobri o jeito de ser professor e de ser pesquisador na extensão. Então, isso que eu vou tentar trabalhar um pouquinho isso nessa narrativa. Né? Então, como estudante de medicina em Mar descobriu o sentido e o gosto de ser médico pela extensão. Né? Esse seria um primeiro. Eu entrei na UFMG em 1971, tem 49 anos. Eu não sei se tem alguém aqui com 49 anos, pelo menos 49 anos ou mais aqui na plateia, acho que não, né? Assim, pelo que eu vi, todo mundo tem menos de 49 anos, né? Então, um pouquinho antes de vocês nascerem. Eu estou perto, professor. Eu estou com 46. Eu estou perto, eu estou com 46. 46? Tá bom. Então, quando você nasceu, Luana, eu já estava mexendo com esse campo, né? Então, assim, já tinha entrado na universidade. Agora, eu entrei para a universidade, não tinha nada de trabalho social. Eu entrei para fazer curso de medicina para ser um pesquisador. E, assim, que eu queria ser pesquisador e eu vi que a medicina, eu gostava muito de biologia, mas fazer biologia, a gente não tinha tanto entrada. Eu vi assim, as pesquisas em biologia têm mais força dentro, a partir da medicina. Foi isso. E, assim, eu gosto muito de brincar, assim, que o meu modelo de pesquisador que eu tinha na minha cabeça, naquele tempo, era o professor Pardal. Eu acho que vocês não são muito tão antigos que não conheçam o Pato Donald, professor Pardal, né? Aquele inventor que inventa coisa para lá, é uma coisa muito fascinante o professor Pardal, né? Mas aí eu entrei na UFMG e fui começar a aproximar do campo da pesquisa em biologia. Tinha um departamento de fisiologia lá muito famoso em nível de pesquisa, professor Beraldo, e eu fui fazer um estágio lá. E aí foi uma decepção para mim. Não por causa da qualidade dos pesquisadores, mas que eu vi que a pesquisa no campo da biologia, da medicina, ela é muito com rotinas, ela tem protocolos, tem passos, não é de jeito nenhum como o professor Pardal faz. Né? Então, assim, eu entrei e falei, eu não quero isso, é muito monótono isso. Eu também não entrei para ser médico, assim, de consultório. Eu tenho meu tio, meu padrinho, é um gastroenterologista, faleceu há pouco tempo, muito famoso em Belo Horizonte. Ele foi o que introduziu a endoscopia no Brasil. E
Mas eu vi a vida dele, essa questão do consultório particular, essa clínica privada, ela tem muito. É, é muito marketing e é muita pompa. E eu não queria isso, né, também na minha vida. Então eu falei, o que eu estou fazendo nesse curso? Eu entrei em crise, eu estava pensando em largar o curso, mas como a gente não larga um curso de medicina assim à toa. Então resolvi fazer primeiro um psicólogo, essas coisas, teste vocacional. E aí, nesse momento, eu era ligado ao movimento de igrejas, um grande movimento naquele tempo, a pastoral da juventude era forte, tinham participado de um movimento, tinha mais de 3.000 pessoas em Minas Gerais ligadas a esse movimento, e alguns colegas começaram a participar de uma iniciativa do movimento estudantil de organizar a primeira semana de saúde comunitária. Ela foi em 1974, com outros movimentos estudantis de medicina e de outros cursos da região sudeste. E o pessoal até diz que esse primeiro CESAC foi o primeiro evento nacional do movimento sanitário, do movimento que levou à construção do SUS. E aí eu fui, encontrei vários estudantes, hoje são grandes assim, pessoas da área, por exemplo, Gastão Wagner, que hoje talvez o maior sanitarista, mais prestigiado, maior liderança, estava lá como estudante, aquele entusiasmo. Mas por que esse entusiasmo? Ele falava muito, ele estudava em Brasília e tinha uma experiência de saúde comunitária numa cidade satélite, falava muito dessa experiência. Eu ficava assim, por que entusiasmo dessas pessoas? E logo depois da CESAC, eles organizaram um estágio no Vale de Jequitinhonha. O Vale de Jequitinhonha é o nordeste de Minas Gerais, é uma região muito pobre, mas com uma colonização muito antiga, que então tem uma tradição cultural muito forte no Vale de Jequitinhonha. É um pessoal muito próximo aí da Bahia, vocês devem conhecer. Araçuaí, eu fui fazer estágio num povoado de Araçuaí, chamava Engenheiro Chinor. Eu e mais 2 estudantes de medicina. Eu nem sei direito por que eu fui. Eu acho que pela essa amizade, por sentir esse entusiasmo de pessoas que estavam envolvidas em práticas de saúde comunitária em outros lugares. E aí eu cheguei em Engenheiro Chinor é um povoado bem feio e decadente. Não sei se vocês conhecem a música de Milton Nascimento, Ponta de Areia. É uma música muito bonita que ela conta que a estrada Vitória-Minas foi desativada, então os povoados ao longo da estrada entraram em decadência. Então ele fala dessa decadência, as viúvas nos portais, esperando. O Engenheiro Chinor era uma dessas, um desses povoados. Então é um povoado aparentemente feio e decadente. Mas a gente chegou, eram 3 estudantes de medicina, porque hoje todo lugar tem suas unidades de saúde, tem sua estrutura. Lá não tinha nada. Estava começando a ter um agente de saúde lá naquela região, por uma experiência pioneira em Minas Gerais. E a gente chegou, 3 estudantes, então aglutinou uma demanda muito grande, muita procura, mas a gente já tinha uma orientação, alguma coisinha da educação popular a gente já tinha, e fala, diante dos problemas, não procure dar soluções, faça uma roda de escuta. Né? Então, quando a gente começou a fazer isso, nossa Senhora, aquele povoado que era triste, para mim foi abrir uma janela, um portal. Né? Eu achei legal essa palavra portal que se usa isso, né? É uma outra dimensão da vida. Né? Eu, um estudante de classe média careta, de uma família bem tradicional, conhecia pouco da vida, de repente entrei nos problemas conjugais, nos conflitos sociais, nas lutas. E a gente sendo aqueles porcariazinhos, 3 estudantes de medicina, pouco qualificados, e a gente sendo instrumento de debate, de juntar as pessoas, de fazer reunião. Nossa, isso para mim me encantou. Nossa, foi uma coisa, eu digo que foi a experiência fundante do meu viver. Quer dizer,
eu digo que isso é uma experiência amorosa que eu tive, né? Foi o que me marcou. Depois disso, eu já me casei, separei, tive filhos, me liguei muito aos filhos, os filhos crescem, afastam, casei de novo. Hoje tem filhos de 4 e 7 anos. E eu sinto que talvez foi a experiência amorosa mais importante da minha vida, foi isso. Ele está até escrito nesse livro aqui, chama, não está aqui, Perplexidade na Universidade. A gente depois fez um livro contando vivências estudantis que marcaram a vida do estudante, que nós da área da educação falamos muito do ensino e falamos pouco do aprendizado. Às vezes o aprendizado passa por caminhos muito diferentes do que é ser proposto para ser ensinado, né? Então nós fizemos esse livro, o livro dos aprendizados marcantes, né? Então eu conto essa história, e assim, a turma que foi, quer dizer, eu fui para esse povoado e vários estudantes da UFMG foram para outros povoados, outros lugares, e todos voltaram entusiasmados. Essa experiência não foi só minha, né? E aí a gente criou um centro de estudos de saúde na UFMG, né? A gente tinha naquele tempo um movimento estudantil que era muito político, era repressivo, mas era um movimento estudantil muito dominado pelo Partido Comunista, e assim, e eles tinham discussões muito macro, uma coisa que afastava do cotidiano dos estudantes. Mas esse grupo que voltou com experiências concretas da área da saúde começou a estudar, e isso começou a aglutinar muitos estudantes. A gente começou a fazer debates sobre essa questão do trabalho em saúde, nessa perspectiva. Auditórios cheios, 500, 600 pessoas. Isso movimentou a dinâmica estudantil. A gente até era muito interessante, porque era tempo de ditadura, e a gente fazia os debates cheio assim de gente da polícia secreta, né? A gente sabia que a polícia secreta não era a polícia, sabia identificar, eram pessoas bem com um jeito de vestir completamente diferente do ambiente universitário, olhando para tudo quanto é lado, estava sempre cercando, mas eles não podiam, nós estávamos discutindo o concreto do trabalho em saúde, mas isso gerou uma movimentação muito grande. E assim, e aí já começava uma certa crise do modelo em saúde. Quer dizer, o modelo em saúde naquele tempo era muito centrado em hospitais e ambulatórios de especialidade. Grande parte da população não tinha acesso a direito nenhum. Eram os hospitais filantrópicos, e eles eram, que a gente chamava os jacarés, né? Porque os pobres ficavam nas filas esperando o momento de ser atendido, era quase uma caridade. O jacaré fica olhando assim, esperando a dádiva, né? Essa era não existia direito social nesse sentido, né? Só quem pagava a previdência que comprava o direito de ser atendido. Então, assim, esse modelo começava a ser discutido. Então, a UFMG começou a ter isso, e essa efervescência do movimento estudantil trazendo essas experiências deu um impulsionar. A UFMG foi a primeira universidade, curso de medicina do Brasil, que fez uma reforma curricular baseado na prática ambulatorial, na inserção em comunidade, e grande parte, é engraçado porque hoje eu sinto as pessoas muito desanimadas, a conjuntura está ruim, não sei o quê, e assim, é como se não tivesse muito o que fazer. Quer dizer, nós estávamos num tempo de ditadura, nós começamos a fazer uma coisinha tão pequenininha. Hoje eu olho para trás, eu vejo aquelas coisinhas pequenininhas, como que elas prosperaram. Nós não sabíamos a dimensão do que a gente estava fazendo. O novo, ele cresce e morre por caminhos que a gente não imagina, né? Então, o importante é fazer com paixão, com gosto, e as coisas vão acontecendo. Tudo isso nasceu de uma ação de extensão, quer dizer,
é uma extensão completamente diferente. Vocês aí têm uma coordenação, estão criando uma coordenação de extensão, as extensões de vocês têm apoio institucional. Naquele tempo, a extensão era quase subversiva. O movimento estudantil fazia... A gente nunca pediu nenhum apoio para a universidade, porque a gente sabia que nem adiantava pedir. Se viesse, viria repressão. Né? Então, a gente fazia, era independente. Depois dessa experiência, nós sempre, nas férias, procurávamos, nós gostamos tanto disso, que a gente inventava alguma ida para a comunidade, a partir do movimento estudantil, ou então pela minha ligação com a igreja, fazendo trabalhos, por exemplo, como eu fui para Veredinha, um povoado, com uma missão da igreja, por um padre que queria organizar, e nós, outros estudantes, fomos com ele, tentando discutir os problemas da vida. Então, e aí a gente foi alimentando esse elan. Mas era uma coisa nossa. Nós começamos a atuar numa favela de Belo Horizonte, mas não tinha nenhum apoio. Hoje vocês têm bolsas, tem conta ponto, e acho que até era legal isso, porque ia quem tinha o gosto e quem tinha coragem para fazer. Né? E grande parte, engraçado, porque nem todo mundo aqui é da área da saúde, né? Mas dentro da área da saúde se formou um movimento nacional de pessoas, em grande parte, pessoas que viveram projetos semelhantes, por exemplo, em Campinas, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, várias experiências desse tipo, levando os estudantes e também alguns sanitaristas de alguns estados, de alguns municípios, desenvolvendo experiências. Essas duas coisas, estudantes e sanitaristas pioneiros, fazendo iniciativas quase meio escondidas, meio marginais, que não eram tão escondidas, mas pelo menos eram marginais. Né? Isso fortaleceu, houve uma criação de correntes de pessoas que se formaram nisso. Isso criou o que a gente chama movimento sanitário, e esse movimento sanitário é que tocou o SUS. O SUS, ele foi criado com a Constituição de 1988, né? Mas ele não foi criado ali por sanitaristas e políticos. Ele já vinha com várias experiências a partir dessa turma que nasceu das extensões. Né? Agora, não era qualquer extensão. Era uma extensão orientada pela educação popular. Naquele tempo, as pessoas nem sempre falavam educação popular. Educação popular é um termo que não foi inventado por Paulo Freire. Na década de 60, as pessoas chamavam, estou fazendo cultura popular na área de tal área. Mas foi espalhando para outros setores. E começa, Paulo Freire, ele começa no começo dos anos 60, em projetos de alfabetização de adultos. Por que alfabetização? Por que a alfabetização de adultos era tão importante? Naquele tempo, só podia, antes da Revolução de 64, quer dizer, em 64 o voto praticamente só foi, o poder do voto diminuiu muito, né, enormemente. Mas, assim, só podiam votar antes de 64 as pessoas que sabiam ler e escrever. Né? Então, a alfabetização era uma forma de incluir a população no processo democrático. E não só para poder votar, mas poder participar e da vida social. Né? Então, as pessoas progressistas investiram muito em alfabetização. E grande parte, Paulo Freire, ele é uma pessoa de movimento de igreja. Né? Engraçado porque hoje Paulo Freire virou o bode expiatório da direita e eles associam muito Paulo Freire com os comunistas. Né? O Paulo Freire ele aproximou um pouco do marxismo posteriormente. Ele era mais ligado. A grande inspiração dele era o cristianismo, e um movimento que chamava Ação Católica, o que tinha Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Católica, Juventude Estudantil Católica. Ele veio desse movimento, que é uma
busca de uma ação social emancipatória da construção do reino de Deus na Terra. Né? Então, é esse movimento que veio, inspirou, e Paulo Freire se engajou nessa questão da alfabetização. Paulo Freire não é um pedagogo. Paulo Freire é um advogado que se envolveu nesse processo. Né? E aí ele começa a ver que nós estávamos alfabetizando os adultos como fossem crianças, né? Como se eles já não tivessem saberes. E ele começa, não, esse pessoal que nós estamos trabalhando são pessoas com uma vida. Ele parava para ouvir essas pessoas por conta dessa coisa de igreja, de acolher os mais pobres, valorizar, e via que aquelas pessoas tinham uma riqueza de vida imensa. Eu não posso considerar eles como usar um método de criança. Né? Então começou essa valorização da história e das grandes questões. Quando ele chama palavras geradoras, são palavras que são temas geradores, que a partir de onde eles estão inquietos, e traz esses temas, essas palavras, para iniciar o processo de alfabetização. E essa alfabetização por esse método, ela explode, assim, por exemplo. Nós aqui, vizinho da Paraíba, eu estou falando da Paraíba, Rio Grande do Norte, tinha um governador, antes da ditadura, um governador de direita, né? Mas ele era preocupado com essa questão do analfabetismo. E fica sabendo do método do Paulo Freire, de alfabetização, e chama Paulo Freire para fazer uma experiência em Angicos. Angicos é uma cidadezinha bem pequenininha do Rio Grande do Norte. E vem a equipe do Paulo Freire, em 40 dias, com esse método, cria entusiasmo as pessoas aprendem, não se conhecia isso no Brasil. Né? E esse método ganha força e começa a se tentar expandir isso. Mas tinha algo além da alfabetização. E esse jeito além da alfabetização começa a espalhar para outros campos. Né? O movimento estudantil, por exemplo, fazendo teatro baseado desse modo. Aparece o teatro do oprimido logo depois, Augusto Boal, várias coisas, aplicação em vários outros campos. Né? Então, esse é um nascedouro da educação popular, né? Que não se chamava educação popular naquele tempo, é cultura popular. Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, ele não cita esse termo, educação popular, educação problematizadora, educação libertadora, várias outras. O Paulo Freire é engraçado porque todas essas práticas, Paulo Freire só escreve Pedagogia do Oprimido quando ele, após a implantação da ditadura, ele é preso, exilado, vai para o Chile, e aí, como exilado, ele passa a assessorar alguns processos do Chile, mas teve mais tempo. Aí ele começa, a produzir o livro. Então, muitas vezes as pessoas falam, está tudo preso, tudo dominado, não sei o quê. Não, são só circunstâncias. Quem tem força, quem tem garra, dança aonde for. Né? Paulo Freire, pelo exílio, se não fosse o exílio, a educação popular não teria a força que tivesse. Se Paulo Freire não tivesse, ele teve o silêncio para produzir, teoricamente, e a educação popular espalhar para o mundo todo. Né? Depois teve a Revolução lá no Chile, ele vai para a Europa, Conselho Mundial de Igreja, e começa a viajar pelo mundo todo. Então, é isso. Então, a força das ideias não se prende por circunstâncias de repressão. Isso é importante chamar, porque muitas vezes as pessoas ficam desanimadas. Né? Onde você pode estar na cadeia. Na cadeia você tem muita coisa para fazer. Tem várias pessoas que desencadearam um processo muito grande a partir de suas prisões. Né? Por exemplo, na área da saúde, esse processo de educação popular, a primeira experiência que eu tenho ideia disso também começou pela extensão, na área da saúde. Em Recife, estudantes de medicina, é engraçado porque os médicos hoje estão mais afastados, eles são
é um corpo mais aristocrático, sempre foi muito aristocrático, mas a medicina sempre teve gente muito inquieta, e às vezes pessoas corajosas também, né? Então, assim, os estudantes de medicina nos anos 60, quer dizer, eles começam a se envolver. Já tinha um grande bispo em Recife, o Dom Helder Câmara, talvez vocês já tenham ouvido falar um pouco, ele aglutinava, e o grupo de estudantes de medicina se articula com o Dom Helder Câmara para criar agentes de saúde. Quer dizer, os agentes comunitários de saúde, que a gente tem 400 mil, quase 400 mil agentes comunitários de saúde em todas as unidades de saúde do SUS, né? Quer dizer, uma potência que marca a organização do SUS. Isso é muito posterior. Nasce como algo das pastorais, depois a pastoral da criança também, né? E isso começa com uma ação de extensão de estudantes, né? A força da extensão, né? É importante marcar isso, né? Vocês às vezes estão falando, mas tudo é tão pequenininho, o que nós vamos fazer? Eu lembro muito de uma... Quando eu vim aqui para Paraíba, tinha uma professora que era do Partido Comunista, né? O Partido Comunista é muito... não é o Partido Comunista de hoje, porque o Partido Comunista tinha uma ligação muito grande com a União Soviética, o pessoal muito estratégico, sabia trabalhar debaixo dos panos, escondido. Eu tive um amigo que era do Partido Comunista, ele me chamou para assistir uma reunião do Partido Comunista, eu ficava admirado como é que eles são estratégicos, eles ficam cercando as coisas, né? É muito bonito. Na ditadura, eles foram muito importantes, que eles mantiveram um núcleo de resistência a partir disso, mas eu não era ligado a eles, né? Eu tinha amizade e admirava. Mas eu nem sei porque eu estava falando... Mas como que... Leandro, eu estava falando com uma professora daqui, que era do Partido Comunista, fala assim, Mar, vocês aqui ficam fazendo reuniãozinha para lá, para cá, com estudante. Vocês acham que isso vai arranhar a ditadura? A ditadura tem que ser um enfrentamento de poder, não sei o quê. É engraçado porque as pessoas ligadas que tentaram enfrentar de peito aberto dançaram, né? Incentivou a repressão, né? O que mudou na ditadura foi o fortalecimento da sociedade civil a partir de práticas de educação popular. Então, assim, isso é muito importante de se dizer, que as pessoas querem ir direto atacar o centro do poder. É mais charmoso eu mexer no centro. E eu acho que as pessoas... o grande poder, essa é a descoberta da educação popular. O poder está nas bases. Vamos cuidar das bases. Quem vai transformar não são nós, intelectuais vanguarda. É a base fortalecida com o nosso apoio, né? Então, é isso. Então, eu falei assim, como que o Aymar, o estudantezinho Aymar, ganhou sentido na vida profissional, porque aí a medicina, para mim, ganhou um novo sentido, né? Aí eu falei, agora eu sei para que eu quero ser médico. Eu quero ser médico para fazer isso. E é engraçado porque a gente, entre aspas, perdia muito tempo nesses debates, né? Perdia na lógica estudantil carreirista. Mas só que isso dá um entusiasmo na gente, que eu acabava estudando. Eu não estudava porque tinha... que pagar para ganhar nota. Eu estudava porque eu sabia que aquele negócio estou estudando, eu vou para uma comunidade, eu tenho que saber desses negócios para poder me virar, ser um bom médico, senão não vou ter nem respeito da população. Então isso me dava entusiasmo de estudo, e que eu fui um dos melhores estudantes, as melhores notas foram minhas, eu não fui escolhido o estudante com maior nota, porque eu participei de uma greve que eu ganhei 0 numa nota. Senão, seria o estudante com maior nota do curso de medicina. Quer dizer, então, é essa coisa esse carreirismo que às vezes tem, e as pessoas não se escolhem. E isso que hoje eu vejo na extensão, como que, se você constrói esse entusiasmo, dá um sentido ao estudo, tudo muda, né? Então, por isso que eu digo que a extensão me salvou como estudante e deu um sentido e um gosto de ser estudante e uma motivação muito forte para estudar, né?